Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bonjour, buenos dias, good morning, buongiorno, guten Morgen, ohayo gozaimasu. Para todo mundo nesse sábado cedinho, 8 horas, quem é madrugador aqui, como eu, não precisa ser tão cedo, né? Mas vocês estão percebendo que eu tô acordando um pouquinho mais tarde? Tô tentando esticar um pouquinho mais, né? Pouquinho. Ontem dormi um pouquinho mais tarde, mas sempre tentando respeitar minha quantidade de horas. Vocês já pararam para ver a letra dessa música? E aí ontem ouvindo e me inspirei que muito do tema de hoje, nosso tema de hoje, então nesse Desvendando o Glaucoma, olha que tema difícil, né? Como manter a visão. Uma doença que é traiçoeira e que é o ladrão silencioso da visão. Será possível manter a visão? Que estratégias a gente pode utilizar para poder preservar a visão? Então, é uma doença que a gente consegue controlar e preservar a visão. Então, vamos falar um pouquinho de estratégias do que a gente pode fazer. Eu sempre gosto de repassar alguns conceitos para ir caindo um pouquinho a ficha do que a gente pode fazer. Vou aproveitar também. Gente, eu não tô acompanhando as Olimpíadas, mas toda hora que eu abro aqui o Instagram, mais um ouro, mais um ouro, mais um ouro. E quanto a Bahia tá sendo muito bem representada, né? Então, feliz demais por esses atletas. Me inspira muito a vida de um atleta. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O como pra gente atingir um resultado, quantas coisas são necessárias para que ele chegue lá no topo. Será que é só talento? É algo nato, nasceu e pronto? É só a genética? Não, né? É trabalho, conjunto de coisas, de pessoas trabalhando em prol de construir alguma coisa. É assim que a gente chega a algum lugar. Então a gente precisa ter a visão do que a gente quer. Imagine cada um desses atletas imaginando o que é primeiro chegar na Olimpíada e chegar lá e dar o melhor de si, ter o melhor resultado, a melhor performance. E ali é no detalhe, né? Na abraçada, no jeito, na posição, na respiração. Ó, quantas variáveis precisam estar juntas, interligadas, ao mesmo tempo, para chegar naquele resultado final. Então, imagine que eu preciso ter um preparador físico, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um bom técnico, eu preciso que a pessoa se dedique, ou seja, o próprio atleta, o que ele faz, né? Não adianta ter pessoas orientando, ele não seguir o que está sendo orientado, senão ele não vai chegar naquele destino que ele está querendo. Com saúde, eu não entendo por que a gente desmembra a saúde como outra coisa. Que eu posso fazer tudo errado e eu vou ter um bom resultado. Na vida, a gente não tem bom resultado se a gente não segue algumas etapas. Então, se você quer construir uma casa, olha, eu quero minha casa assim, com tantos cômodos, X andares, vai ter uma escada. Você precisa o quê? Primeiro você tem um projeto. Eu tenho um projeto da casa. Essa casa tem que ser, para esse projeto, um terreno de tal jeito. Compra o terreno, né? Contrata um engenheiro, arquiteto, faz o projeto. Mas ali não tem nada ainda. E a gente vai o quê? Construir baseado no que a gente quer chegar. E é um passinho de cada vez até chegar àquela obra final. Não é assim que funciona? Ah, quero abrir uma clínica. O que precisa? Ah, já é tudo funcionando, cheio de paciente? Não, gente. Tem toda uma etapa, tem a burocracia, tem fazer obra, precisa de quantos consultórios, precisa de equipamento, precisa de funcionário, precisa até tá tudo funcionando bem. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer e continuar fazendo, não é uma de cada vez. Faz isso? Não. Tem coisas que tem que ser feitas continuamente. Por que a gente acha que o corpo da gente é diferente da vida? Mas eu tenho essa percepção, meus pacientes, o quanto a gente se ilude com o que a gente quer de resultado para a nossa saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente está falando em vida. Então, como é que eu quero a minha vida, a minha saúde? Como é que eu quero a minha visão? Né? Eu preciso estar o quê? Construindo isso constantemente. E não é uma coisa de cada vez, tipo, eu faço uma coisa e quero aquele resultado. As pessoas ainda procuram muito dessa maneira. Quando eu estou olhando o resultado de exames, por exemplo, exames de laboratório, e tem um exame lá alterado, ela entende que saúde é uma conta simples de matemática. 2 mais 2 igual a 4. Não é assim. Adoraria que fosse, mas é um sistema extremamente complexo. São muitas variáveis ao mesmo tempo
para chegar naquele resultado. Seja aquele resultado positivo ou negativo. Então, primeiro a gente precisa ter esse entendimento. Quanta coisa tem de complexo no nosso corpo. Gente, o grau de complexidade do corpo humano é uma coisa fenomenal, encantadora. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se encanta o quanto é complexo. Como é que eu quero, num sistema tão complexo, ter soluções tão simplistas ou únicas? Né? Não, eu vou fazer isso aqui. Se eu fizer isso, eu quero ter um super resultado. Se eu não tivesse super resultado, eu atribuo que isso não dá certo. Será que essa matemática funciona? Imagine aí, agora que a gente está campeões aí, vou pegar a natação, né? Então, para ela chegar naquele resultado, se ela escolhesse... Não, o treinador fala, você tem que mergulhar com essa posição, a mão tem que ser assim, a braçada... Não, eu vou fazer só o da braçada, porque eu acho que entrar na piscina desse jeito não é importante. Vou tentar aqui só a braçada desse jeito para ver se tem um resultado. Aí vai, faz a braçada toda certa, mas não segue tudo. Aí não tem resultado. E fala, essa braçada não funciona não. Essa técnica sua tá toda errada. É um conjunto de coisas. Quanto mais coisas a gente vai alinhando, maior é o nosso resultado. Se eu faço menos, se eu faço só algumas coisas, eu vou ter menos resultado. Se eu pego uma receita, tem ali 10 ingredientes, e eu da minha cabeça resolvo falar, olha, não, tem ingrediente demais aqui. Vou escolher aqui 2 ingredientes, bora ver se o bolo vai ficar bom só com esses 2 ingredientes. Aí eu boto 2 ingredientes. Não ficou legal. Aí eu tiro esses 2 e resolvo, não, vou testar outros 2. Gente, a receita tinha 10 ingredientes. Aí a pessoa resolve mudar a receita da mente e achar que vai ter aquele resultado. Tudo bem, você pode fazer a receita com metade dos ingredientes, pode até ficar algo bom, mas não vai ficar o melhor. Que às vezes é no detalhe daquele último ingrediente, aquela gotinha da essência, o momento de colocar o fermento que fez a diferença no resultado final. Então, o que eu percebo é que nós queremos resultados de primeiro lugar de medalha de ouro, fazendo esforço de quem nem foi classificado para a competição. Será que isso está certo? Está justo? Tá justo isso? Não sei se é infantil da nossa parte, não sei o que acontece, mas eu percebo muito isso no meu dia a dia. E nosso tema central, que é o glaucoma, não seria diferente. Não seria diferente. Então, assim, todo o tratamento do glaucoma, ele é baseado em reduzir a pressão intraocular. Tudo bem. Uma das estratégias, provavelmente a mais importante por enquanto, porque é que a gente conseguiu quantificar, mensurar, é o uso de medicação. Mas é uma estratégia. Você acha que eu vou ter mais resultado com uma estratégia ou com uma estratégia combinada, com equipe trabalhando a favor da gente ter aquele resultado? Eu acho que com equipe a gente funciona melhor. Então, se a gente pode, além de medicar, fazer coisas... Por que essa pressão subiu? Do nada? Foi porque a genética só... eu já tenho na família pronta e a pressão sobe? Não, provavelmente teve algum gatilho que fez essa malha trabecular, que é onde escoa, aquele ralo, diminuir seu funcionamento. O que eu posso fazer para poder melhorar o funcionamento dessa malha e ter mais resultado? E à medida que eu tenho mais resultado, eu tenho chance de chegar nesse objetivo final, que é manter a minha visão. Preservar a visão é o objetivo final da gente, quando a gente pensa nos cuidados com os olhos. Então, manter a visão. A visão é o sentido maior. Então, eu posso ter o olho lá todo lindo, sem a visão ele perde um pouco dessa função. Apesar de que ele está aqui, ele também tem função. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Vão me fazendo perguntinhas aí. Adoro quando vocês perguntam, que eu consigo interagir. Pronto. Então, essa parte inicial eu acho bem interessante, quando eu tento mostrar a vocês para a realidade o quanto que a gente faz pouco e quer muito resultado. Isso em tudo. Hoje eu já fiz atividade física e aí, enquanto eu estava aqui, vocês sabem do meu ritual matinal, e uma das coisas é a atividade física. Às vezes eu faço de manhã, às vezes faço de tarde, mas agora como eu tô com as lives à noite, então eu tô puxando pra de manhã. Isso aqui é a coisa mais prazerosa que eu faço no meu dia, definitivamente não é. Mas a gente não faz só as coisas que nos dá
prazer. Mas eu me sinto extremamente realizada quando eu consigo concluir. Yes, vamos lá. Tô no caminho. Se eu quero o resultado, né? Mas aí faço resultado. Mas a gente tem que ser realista com o que a gente faz. Então, por exemplo, eu malho basicamente para não ser sedentária. Sair desse nicho do sedentarismo. Manter minha mobilidade. Isso é uma coisa muito importante para mim. Ter mobilidade. Até porque, como eu tenho alteração de coluna, eu já tive essa experiência muito triste na vida, que é ficar imóvel. Não conseguir me movimentar mesmo, né? Não sei se alguém aqui, me conta aqui se alguém tem problema de coluna, porque o famoso, a dor que trava é a dor que te imobiliza mesmo. Você não consegue dar um passinho, se movimentar. E é muito desesperador. Então, essa coisa de me movimentar é muito, muito importante. Então, eu malho. Mas, aí eu tava fazendo aqui a sequência e aí tinha um agachamento. Gente, a gente pode fazer e a gente pode fazer em níveis de intensidade diferente. A qualidade do meu movimento é diferente. Se eu faço um movimento meia boca, eu não posso querer ter resultado espetacular, né? Então, se você se alimenta mais ou menos bem, você não pode querer ter um resultado fantástico. Então, se você quer ter mais resultado, vá melhorando, melhorando, melhorando. Senão é desonesto. Você faz o mínimo e quer ter o máximo. Atividade física, a mesma coisa. Se você quer correr só para dar uma corridinha, acompanhar os amigos e tal, e sentir a natureza, tudo bem. Mas se você quer correr para competir e chegar a ganhar medalha, você tem um tempo-alvo que você quer, você sabe que você vai precisar se dedicar um pouco mais. Assim é na saúde. Então, quando tá tudo mais equilibrado, às vezes você fazer tudo mais ou menos, pode ser que isso te leve e consiga preservar. Mas se você já tem uma doença, e se você já tem glaucoma, se você já é um suspeito, se você já tem alguma doença ocular que já está naturalmente colocando sua visão em risco, você vai precisar fazer um pouco mais. Que não é só usar colírio. Então, usar colírio é o primeiro passo. Então, como manter a visão do paciente com glaucoma? Primeiro, seguir a orientação do seu médico. Se o colírio são 2 vezes ao dia, não são 3 e não é uma, são 2. Se o colírio é de 12 em 12 horas, não é de 8 da manhã e 5 da tarde. Não é 7 da manhã e 11 da noite, tá bom? Se é uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, não é para usar 2 vezes. Seguir a orientação. Não mude da sua mente. Aí para usar todo dia, aí a pessoa, não, eu acho que dia sim, dia não, resolve meu problema. Não resolve. Segue seu técnico ou escolha outro técnico. Se você acha que quem você escolheu para ser seu técnico, para você atingir o máximo da sua performance, não tá bem, mude. Mas se você não tá apto para ser seu próprio técnico, cuidado com essa matemática de resolver mudar o que o médico te propôs. Então, primeiro passo, já foi no oftalmo. Já teve diagnóstico. 2, maravilha. Ok. Ter o diagnóstico é primeira coisa. Saber como é que está o estado geral ali da sua visão e da doença que você já tem. Seu risco, pronto, já sei. Aí agora eu preciso o quê? Seguir o tratamento. Ó, seu tratamento é cirúrgico. Seu tratamento é laser. Seu tratamento é colírio. Ó, nós temos esses 2 tratamentos. Esse aqui tem prós, esse aqui tem contra. Buongiorno! Gente, Made in Italy aqui tá muito chique. Gente, eu vou expandir pro mundo, me aguardem. Eu tô decidida. Acho que muita gente precisa ter esses conhecimentos. Acredito de coração que eu posso melhorar a vida de muitas pessoas. Então, que a gente pode ser veículo, né, do divino. Então, que eu possa impactar cada vez mais pessoas. Cada pessoazinha que me dá um depoimento, me dá uma alegria assim na alma. Fala, meu Deus, coisa boa. Ontem eu atendi uma paciente, aí ela não era minha paciente. E aí ela tentando marcar, tem uma médica dela, muito boa por sinal, mas ela não tava conseguindo marcar, desencontrando, ela resolveu pra mim, não me conhecia. Então caiu de paraquedas. Aí quando eu saí da consulta, eu entendi já por que eu não tinha conseguido marcar com ninguém, porque eu tinha que vir aqui. Que alegria. Então quando a gente faz a diferença na vida das pessoas, dá uma alegria
fantástica, assim. É Deus na nossa vida, de fato. Então, bora voltar pro glaucoma, né? Então, diagnóstico, tratamento. Então, quer manter sua visão, segue o tratamento, beleza? Segue o tratamento. Voltar, gente. Então, nós como médicos, vi a pressão, vi o nível de glaucoma, eu tenho uma meta, eu tenho estratégia. Eu quero uma pressão de X para aquele olho. Para cada olho, existe o que a gente chama de pressão-alvo. Ou seja, a pressão que eu imagino, porque isso é teórico, então baseado em todo o meu conhecimento, eu tenho uma pressão que para aquele perfil de olho, para aquela córnea, para aquela escavação, para aquele dano no campo visual, para aquela pressão inicial, eu preciso de tal pressão. Uma pessoa que tem uma pressão de 30 é diferente. E uma córnea, vou botar todo mundo com a mesma córnea. Se você tem uma pressão inicial de 30, a estratégia de alguém que tem uma pressão de 30 é diferente da estratégia de alguém que tem uma pressão de 20. A estratégia de alguém que tem pressão de 16, que teoricamente seria normal, mas que ela pode ter outros fatores, ou para ter um glaucoma que a gente chama glaucoma primário de pressão normal, ou ela pode ter uma córnea muito fina, ou ela pode ser um paciente pós-refrativa, ou ela pode ter muita comorbidade, mas a estratégia é diferente. Se eu tenho um paciente de 90 anos com diagnóstico agora, então a sobrevida dele, a expectativa de vida é menor, a gente não tem essa bola de cristal, mas pela conta, ele tem menos anos de vida. Então, se eu tenho esse paciente de 90 anos, é diferente de um paciente de 20 anos com diagnóstico de glaucoma. Então, estratégias diferentes. Se um jovem de 20 anos já desenvolveu glaucoma, eu preciso imaginar que é uma doença que ele vai conviver com ela durante muitos anos, porque a expectativa de vida dessa pessoa, teoricamente, é muito mais longa. Então, para eu conseguir essa minha meta de manter essa visão, eu preciso associar muitas coisas. Eu não posso deixar esse olho sofrer por mais nada. Então, eu preciso ser mais agressiva, às vezes, no meu tratamento. Preciso desse acompanhamento mais de perto. Esse é um paciente muito perigoso, porque ele ainda tem muita visão. E ele acha que pode gastar tudo. Mas se não fizer a conta certa, imagine que é como um lápis, né? Vou fazer na ponta. O lápis só tem aquele tamanho. Então, não posso gastar. Tenho que economizar. Então, tenho que ser, às vezes, mais agressiva ali no tratamento, acompanhar mais de perto, porque ele vai ter expectativa de vida maior e eu vou precisar desse cuidado mais grudado. Então, toda doença que eu tenho um diagnóstico muito cedo é uma doença, a princípio, crônica, ou seja, não é uma doença aguda, tratei e acabei, eu preciso ter esse acompanhamento de pertinho. Isso vale para um paciente diabético, por exemplo. Então, se eu dou um diagnóstico num paciente diabético na infância, essa criança precisa ser muito mais bem cuidada, porque ela tem expectativa de vida muito grande. Então, o dano da glicemia no decorrer da vida dela em todos os órgãos vai ser muito maior do que uma pessoa que está desenvolvendo diabetes com 75 anos, tá certo? Onde a expectativa de vida é menor, são outros agentes. Então, é muito importante esse entendimento. Então, para cada pessoa, um tratamento. Confie no seu técnico, ele vai entender suas limitações. Então, alguém que vai treinar um atleta que já é campeão, que já está em outra fase do processo, é diferente de eu resolver escolher um treinador para mim. Né? Ele tem que saber minhas limitações e como é que ele pode tirar o melhor de mim. Então, entender o limite de cada um também faz parte. E você também precisa entender seu próprio limite, mas cada vez a gente veio nessa vida para evoluir. Então, entenda seu limite e vamos nos desafiando dia a dia, adquirindo novas habilidades. Então, a pessoa sair de totalmente sedentária para atleta tem um trajeto, a gente não sai do dia para a noite. Não vai lá correr legal e vou me jogar? Não, vou me lesionar, vai dar errado. Então, crie uma estratégia, entenda seu limite, mas entenda aonde você quer chegar. Se você não sabe o que você quer construir, como é que você vai edificar sua casa? A gente precisa entender o que a gente quer. Então, se seu objetivo, assim como o meu, é enxergar a melhor visão possível em todas as etapas da sua vida, preservar essa visão que você tá, manter essa visão, não deixar perder. Então, a gente precisa criar uma estratégia para isso, tá? Então, isso é muito importante. Então, segue o GPS,
segue as orientações, se imune de várias coisas, porque você vai ter um resultado muito melhor. Depois que perde, é muito difícil resgatar, né? Então, depois que perde, é mais fácil manter do que depois tentar correr atrás do prejuízo. Oi, Ale, bem-vinda! Ah, ó, muito importante essa pergunta, viu? Sobre cirurgia refrativa. Então, se quem faz cirurgia refrativa prejudica o diagnóstico de glaucoma, prejudica. Prejudica, assim, é um olho que ele precisa ter uma atenção especial. Então, vamos supor, antes da cirurgia refrativa, então vai fazer cirurgia refrativa, para quem não sabe, é a cirurgia a laser na córnea. Então, lembrar aqui, relógio. Na próxima eu vou deixar minha maquete, eu tenho um olhinho no consultório, eu vou deixar aqui para as lives, que eu acho que ajuda bastante. Então, vamos supor que o olho seja o relógio, eu tenho colorido e eu tenho vidro, certo? Na frente. Ok. Esse vidro, se eu botasse o dedo aqui no olho, a primeira superfície que eu encontro é a córnea. Então, é um vidro que ele tem uma grossura, uma espessura, como um vidro mesmo. Então, a cirurgia refrativa, eu vou, através de um laser nesse vidro, modificar essa córnea e tirar o grau. Então, a pessoa normalmente que é míope, hipermétrope, tem astigmatismo, não quer mais usar óculos, vai fazer a cirurgia refrativa para ficar mais independente de grau e opera. Então, o pré-operatório é fundamental. Então, uma boa documentação desse olho, uma fotografia do fundo do olho, avaliar essa escavação, entender essa pressão, ver se tem fatores de risco para glaucoma. Então, olho bem documentado para ajudar nesse segmento. Por quê? Depois que opera, quem já tem glaucoma ou é suspeito de glaucoma, é uma contraindicação relativa à cirurgia refrativa. Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa. É um olho que precisa ter muito mais cuidado. Ok. Então, bem documentado, independente, certo? Documenta bem esse olho. No pós, como normalmente a cirurgia refrativa ela vai afinar esse vidro, significa que a medida da pressão intraocular que sai ali no aparelho, ela não é real. Então, não é aquela pressão. Ela é, na verdade, mais alta do que eu tô medindo. Então, pós-refrativa, a tendência é eu subestimar a pressão. Então, a pressão que parece normal para aquele olho passa a não ser, talvez, mais normal. Então, eu crio novos parâmetros de normalidade. E esse é o cuidado. E eu preciso estar sempre atenta a outros achados. Então, ao aspecto do fundo do olho, a campimetria computadorizada, a OCT. Então, eu vou usar outras ferramentas. Então, a pressão, nessa balança de importância dos exames complementares, ela vai diminuir um pouquinho de importância. Eu vou criar um novo parâmetro, né? Minha pressão-alvo agora vai ser outra. Então, precisa ter muito cuidado. Primeira coisa é isso. E o outro problema do paciente pós-refrativa é que normalmente ele foge do consultório. Menina, agora que eu tô vendo que essa luz não tá me favorecendo não, viu? Se ficar assim muito perto, fica muito perto, né? Ele foge. Porque imagina que uma pessoa que usou óculos a vida toda, tudo que ele quer é se ver livre do oftalmologista. Ele não quer saber de oftalmo. Bom, operou, cirurgia linda, independência de óculos. O que ele imagina? Não preciso mais voltar no oftalmologista. Não precisa mais usar lente de contato, não preciso mais de óculos. Estou usando meu colíriozinho lubrificante. Normalmente são pacientes que cursam com olho seco durante um período no pós-operatório. Tá tudo bem. Pra quê voltar no oftalmologista? E foge. Gente, foge mesmo. Foge, não quer saber. Passa anos sem voltar. E aí, anos sem voltar, muitas coisas acontecem porque o tempo não para e a vida segue e o corpo muda e ele se modifica e às vezes uma pressão que era ótima subiu, outras coisas aconteceram nesse corpo, desenvolveu uma doença e às vezes a gente perdeu esse timer, o momento do diagnóstico, tá bom? Então, pós-refrativa, quer fazer refrativa, faz, documenta bem seu olho e acompanhamento, tá bom? Então, acompanhamento. Não foge do oftalmo. Sei que você não quer mais usar óculos, mas tem que voltar para a consulta oftalmológica regular. Muito, muito importante isso. Vamos lá tentar manter essa visão, né? Então, fez diagnóstico, iniciou o tratamento,
seguir o tratamento e a gente precisa agora aliar ao tratamento convencional, que vai ser sempre alguma medida no olho. Então, o tratamento convencional vai ser ou colírio, ou laser, ou cirurgia. Na maioria das vezes, colírio. Em alguns casos, laser. Falar em laser, segunda-feira, aqui no Desvendando o Glaucoma, às 7 horas da noite, então 19 horas. Meu convidado vai ser o Dr. Onassis Rocha, a gente vai falar sobre laser em glaucoma. Então, hoje, em alguns casos, a gente já tem indicado laser terapia nas fases iniciais. Então, logo no comecinho do tratamento como primeira terapia. Então, vamos conversar essas indicações de quando ser a primeira opção. Mas ainda, colírio é a primeira opção, depois a possibilidade de laser ou associação de ambas e cirurgia convencional. Então, tratamento, seguir o tratamento. Mediquei, né? A gente estava falando daquela pressão-alvo. Então, tem aquela pressão-alvo, cria uma estratégia para chegar naquilo, mas às vezes a gente não consegue. Ou consegue inicialmente e depois, por ser o corpo, essa multivariáveis, né? Não é uma somatória, 2 mais 2, colírio X mais colírio, não é assim que funciona. Tem outras coisas que podem estar atrapalhando e outras coisas que podem estar ajudando a gente a ter melhor resultado. E a gente precisa estar sempre reavaliando no decorrer da vida o que é que a gente está tendo de resultado, né? Se aquele estímulo está sendo suficiente ou não. Então, quanto mais coisas a gente associa, melhor. Então, não é um ou outro, né? Em medicina, principalmente a medicina tradicional, ela tem muito isso, né? Ou eu faço isso, ou eu... Não é ou, gente. É e. Não é assim, ou eu faço atividade física, ou eu durmo bem. Não, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que gerenciar meu estresse. Então, é I. Então, vamos gerenciar os 4 pilares sempre, volte para eles. Eles servem para qualquer coisa na vida, então a gente precisa estar sempre atento a esses 4 pilares. A alimentação, a atividade física, ao sono e ao gerenciamento de estresse. Pronto. Eu não vou falar especificamente de cada um hoje, mas eu queria falar que o que eu percebo. Então, primeiro a gente precisa ter esse entendimento, que eu preciso, que isso é necessário, que isso faz muita diferença. Então, se eu quero ter mais resultado, eu preciso pensar nisso aqui. Eu preciso pensar nesses pilares. A não ser que eu não queira mais resultado. Ou eu esteja sendo desonesta comigo mesma e com os outros, né? Querendo muito resultado e não entendendo, mas eu sinto que a maioria das pessoas tem isso. Quer resultado sem fazer nada. Quer resultado comprando um suplemento na farmácia, achando que vai ter resultado só com aquilo. Querendo ter resultado só porque tá usando o colírio certinho. A gente está se enganando. Não sei por que a gente se engana. Então, assim, quer ter resultado, precisa mudar. Ah, tá fazendo a mesma coisa e não tá tendo resultado? Ou tem que fazer a mesma coisa mais tempo, ou precisa associar mais coisas para ter resultado. Não significa que isso que você tá fazendo tá errado. Mas talvez precise de mais alguma coisinha. Às vezes não é só o que a gente faz, mas como a gente faz, né? Então, às vezes precisa ajustar a forma de fazer, o tempo de fazer, né? Então, vamos ajustando. Não tá dando certo? Bora focar, tem mais coisas pra gente estar resolvendo. Quanto mais coisas eu consigo associar, melhor. É fácil? Não, não é fácil. É simples, normalmente é simples. Volta pro simples, faz o básico. Porque no simples, a gente resolve um monte de coisa. Às vezes a gente quer a tal da pílula mágica. A pílula mágica é a facilidade. Tenham medo de coisa muito fácil. Muito fácil. Pílula mágica, cuidado. O preço pode ser bem alto. As coisas não são fáceis. As coisas exigem, para ter resultado, a gente precisa ter disciplina, precisa ter consistência, precisa ter coerência, precisa ter constância, né? A pessoa faz atividade hoje e quer aparecer de barriga de tanquinho amanhã, gente. Difícil, não funciona assim. Não funciona assim, né? Malhei a vida toda, aí tem 10 anos sedentária e acha que, mas eu fazia atividade física. E não faz mais. Ou só faz atividade física e faz leve, ou faz pouco, ou faz uma vez por semana e diz que faz. Bebi água. Não, eu tô bebendo água, doutora Soraya, tô. Quanto de água?
Ah, 1,5 litro. Eu falei, gente, no mínimo 2, assim, no mínimo, do mínimo, eu quero 3. Ah, é muito. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Então, assim, não queira ter resultado. Então, se você quer continuar enxergando, queira, se enxergue. Como é que é? Como é que você quer se enxergar? Se veja como um projeto de um arquiteto, né? Faça essa arquitetura da sua vida, da sua saúde, como é que você quer chegar, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta. O que você está plantando todo dia? E o que você quer colher, né? Não adianta. Quer colher manga e tá plantando coentro, não vai dar certo. Não vai dar, a matemática não vai fechar. Não adianta. Então a gente precisa ser coerente com o que a gente quer. Então vê se é isso mesmo que você quer. Talvez você não queira tanto assim. Veja se realmente você quer enxergar ou quer continuar sem enxergar a sua própria realidade. Então a gente precisa enxergar a nossa realidade, identificar o que eu quero e criar uma estratégia das coisas que eu preciso melhorar no decorrer desse processo. Então a alimentação ela precisa ser melhorada. Poxa, minha alimentação não é péssima, mas dá para melhorar? Dá. O que eu posso fazer para melhorar? Estabelece ali o que precisa melhorar. Meu sono ainda é muito ruim. Se você já entendeu que o sono é fundamental para a gente ter saúde, não é ou eu durmo bem ou... Não é ou. Preciso dormir melhor. Preciso dormir melhor. Preciso otimizar. Qual é o sono ideal? O sono ideal é aquele que a gente dorme no máximo às 23 horas. O ideal até às 22, mas que a gente durma no máximo até às 23 horas. Uma quantidade de sono de 7 a 8 horas, de um sono contínuo, sem interrupção, nenhuma interrupção. Não adianta, acordou, mesmo que você acorde, vá no banheiro, beba água, volte, sonhe o mesmo sonho que você estava sonhando. Não é a mesma coisa de você ter um sono contínuo. Então eu tenho que ter isso aqui como minha meta. Ah, nunca dormi bem, então você sempre foi ruim, gente. Dá pra molhar, porque fez tudo errado a vida toda, vai continuar fazendo. Dá pra modificar, dá pra mudar. O que eu posso fazer? Vai criando estratégias. Fez uma coisa só, não resolveu, mas já melhorou. Faz outra, acrescenta outra, mais outra, mais outra, mais outra. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, que é uma coisa chamada tempo. Eu percebo que muito do que a gente não consegue atingir é por falta de tempo. Então, eu queria focar essa live agora no tempo. Gerenciar o tempo. O tempo, nós temos, o tempo é muito democrático. Todos nós, eu, você, a gente tem 24 horas. Todos os dias. Então, é igual para todos. Todo mundo tem 24 horas. Mas o tempo, ele é muito relativo. Imagine só que 1 hora num consultório médico, esperando ser atendido, parece uma eternidade. 1 hora parece 6 horas. Então, é a mesma 1 hora. Então, tem uma percepção do tempo dessa 1 hora, parece assim muito. Em compensação, quando a gente encontra com os amigos, gente, o tempo voa e você só tem 1 hora para estar ali, 1 horinha para estar com os amigos. Essa 1 hora parece 5 minutos, porque voou, né? Olha como é relativo, mas é 1 hora. Então, o que faz diferença nessas 24 horas? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é o que você faz nessas 24 horas. Normalmente, quando a gente fala que tá com falta de tempo para alguma coisa, então não faço atividade física por falta de tempo, eu não me alimento bem por falta de tempo, eu não medito porque eu não tenho tempo, é falta de organização. Então, gerenciar o tempo também é saúde. Então, aprender a gerenciar o nosso tempo é uma forma de ter saúde. O que normalmente eu percebo que a maioria das pessoas faz, e eu me incluo nisso, então todos nós temos 24 horas. A gente quer fazer muitas coisas nessas 24 horas. E à medida que a gente vai querendo fazer mais coisas, o que a gente vai... Primeira coisa que a gente faz é ir encolhendo o sono. Então, eu quero fazer mais cursos, né? Eu quero estar com os amigos, eu quero estar com a família, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero meditar. E aí, só são 24 horas. Aí eu vou o quê? Primeiro, encolhe o sono. Então, o sono que era dormir 9 horas, eu começo a querer fazer mais coisas, diminuo para 8, diminuo para 7.
diminuo para 6, depois essas 6 horas já não tá mais legal, eu vou o quê? Encolhendo o meu tempo. Já erramos, já começou errado. Aí a gente encolhe o tempo do sono. Depois, já comecei errado. Gente, comecei errado, já vai começar a dar problema na saúde. Depois eu começo a encolher o tempo da refeição. Então, o que eu como, mesmo eu comendo, teoricamente, escolhi um bom alimento, não coloquei leite derivado, não coloquei glúten, não tô bebendo álcool, já escolhi melhor e como correndo. Não mastigo, não penso no alimento, engulo, aproveito e boto água para ajudar a ir mais rápido, aí eu já atrapalho minha alimentação. Segundo erro. Aí a saúde vai indo por água abaixo, né? Não, mas eu tô focada no trabalho, fazer não sei quantas coisas. Tirei a segunda coisa. Terceira, a gente tira... Quando eu falo de gerenciamento de estresse, eu tenho falado muito no anti-estresse. O anti-estresse são as coisas que nos dão muita alegria, muito prazer, muito bem-estar. Então a gente começa a tirar as coisas que nos dão vitalidade, que carregam nossa bateria, que deixa a gente com mais gás. Aí a gente, tira o encontro com as amigas, aí se afasta da família, aí a gente vai tirando as coisas que nos dão grande grau de satisfação. A gente tira. Gente, vocês estão vendo para onde a saúde vai indo? Depois eu começo a me afastar da minha religião ou espiritualidade ou alguma crença, um momento de conexão com algo maior. A gente tira isso aqui. Vocês conseguem perceber que bola de neve que a vida vai se transformando? E aí começa a não ter tempo para nada mesmo. Então, aprender a gerenciar esse tempo de dormir, tempo de comer, tempo de lazer, tempo de produzir, tempo de estudar, tempo de malhar, tempo de meditar, isso é fundamental. Então, usar, às vezes, em mais ou menos 8 minutos que eu tiro para planejar meu dia, eu ganho mais de 1 hora nesse dia. Olha que fantástico. Você não adoraria ganhar 1 horinha a mais no dia? Eu canso de dizer, falei, gente, essas 24 horas não estão dando conta de tudo que eu quero fazer na minha vida. Realmente não tá. Mas muito da falta de tempo é falta de organização. Então, para você conseguir manter a sua visão, você vai precisar de planejamento. Precisa se planejar. Até na hora da medicação, muitas pessoas esquecem o colírio, não usam, esquecem muito, aí de 2 vezes resolve usar uma vez só. Quem usa muito colírio precisa ter um grau de planejamento muito maior, porque senão pinga um, precisa de um intervalo mínimo de um colírio para o outro de 10 minutos. Se não se planejou, ou vai esquecer o segundo, ou pinga o segundo e não dá tempo de pingar o terceiro, e aí já começa a atrapalhar. Então, gerenciar seu tempo. Aprenda a gerenciar e valorizar seu tempo. E tem algumas coisas que elas não podem faltar. Então, o sono tá ali. Então, meu desafio, Soraya, agora eu tô gerenciando meu tempo do meu sono. Porque nisso de querer fazer muitas coisas, também eu fui espremendo meu sono e dormindo cada vez menos. Então, tô tentando me organizar mais para que eu consiga chegar nessa minha meta das 7 horas e meia de sono, que eu acho que é o ideal. 7 e meia eu acho top. Entre 7 e 8, 7 eu já vou estar feliz. Só que 6 horas de sono, eu sei que é uma conta que não vai fechar na minha saúde. E eu não tô a fim de pagar esse preço. Porque a gente colhe o que planta. Então, eu tô plantando. Depois vai vir a colheita e eu... mas o que foi que aconteceu? Não sei. A gente planta e às vezes não quer colher o que tá plantando. Vai colher. Tem plantio que vem mais cedo e tem plantio que demora mais. Mas uma hora ele chega. Então, cuidado com o que você planta todos os dias. Né? É a lei da semeadura. Então, assim, cuidado porque você vai colher. Então, todo dia a gente precisa rever o que a gente está plantando. Então, se eu quero enxergar, preservar minha visão, controlar o glaucoma, controlar qualquer outra doença crônica que eu tenho, preciso saber o que eu estou plantando. O que eu preciso abrir mão eu preciso me enxergar essa obra mais construída.
né? Nós somos uma obra em construção contínua, constante. Como é que eu estou construindo isso aqui? Então, se eu pretendo continuar enxergando, eu preciso saber o que eu estou construindo. E é tudo, não é o olho. Não tem como a gente blindar o olho. Não existe uma vitamina mágica do olho. Use essa vitamina, que isso aqui garantirá visão eterna. Não existe. Usar vitamina e suplemento para os olhos é uma estratégia para proteger um pouco mais os olhos de danos externos. Funciona, mas não é milagre. É um conjunto de coisas. E o que eu percebo que às vezes é muito mais importante eu parar de agredir do que dar coisas que me blindem. Então eu posso dar ferramentas para tentar me proteger, para eu estar melhor, mas também não se maltratar, não se agredir, também é fundamental. Então, às vezes é tirar o que está atrapalhando. Às vezes é aquela âncora ali que está puxando a gente, da gente deslanchar, literalmente, né? Então, a gente precisa, para deslanchar, às vezes precisa cortar algumas coisas, né? Desapegar de algumas coisas, tirar um peso que a gente tá carregando, e talvez tenha alguns pesos que você esteja carregando e que estão impedindo você de ter mais saúde. Então, lembrar que a saúde física é essa que a gente está quantificando, que chega no consultório e a pressão subiu, né? A pressão ocular está alta, a visão está se perdendo, o campo está fechando. Essa é a física. Mas às vezes esse adoecimento ele não começou ali, né? Pode estar vindo de um adoecimento emocional, de uma mágoa que você carrega, o perdão que você não quer dar. O que você está carregando que está te atrapalhando? Então, ter esse olhar também sobre a espiritualidade, entender que outras coisas menos mensuráveis ou quantificáveis podem estar atrapalhando você nessa busca dessa saúde melhor e que a gente consiga viver com mais qualidade, com mais visão, né? E visão acaba sendo isso também, né? A forma da gente enxergar. Esse olhar mais amplo sobre o nosso corpo, sobre a gente inserido no nosso ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, visão é isso da gente quantificar, de enxergar, de olhar, mas é a percepção também do que a gente tá olhando. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Querem fazer perguntinha? Já falei da refrativa. Gente, se deixar, eu converso assim pelos cotovelos. Eu vou voltar para o gerenciamento do tempo. Quanto aprender a gerenciar o nosso tempo faz diferença. Alguns pontos assim eu tenho percebido com relação ao sono e ao estresse. A quantidade de pessoas estressadas no consultório e com nível de estresse é absurdo, mas absurdo, assim, inaceitável. É muito, muito grande. E isso está gerando um grande grau de adoecimento. São doenças que não estão sendo faladas, mas estão aí. E quando a porta do consultório, que é esse lugarzinho mágico, gente, o consultório é um lugar fantástico. Eu agradeço todos os dias essa oportunidade de ter uma conexão tão profunda com as pessoas. Quando fecha a porta, parece que se abre a oportunidade de falar de dores que normalmente as pessoas não falam em outros locais. Eu fico imaginando o psicólogo, né? Como o poder ali de poder ouvir, né? E o consultório médico tem muito disso, né? Esse poder da escuta, da gente poder escutar. E as pessoas estão muito doentes. E a gente não pode achar que esse adoecimento, que está sendo muito subestimado, tem um adoecimento emocional realmente, mas tipo assim, tudo bem, isso aqui a gente resolve depois. Não, a gente não resolve depois. A gente precisa resolver agora. E isso tá matando muita gente. Isso mata. Mata mais do que as outras coisas que estão falando que mata. Então, a gente precisa cuidar disso aqui. Para cuidar disso aqui, a gente precisa gerenciar nosso tempo. E eu vou dar hoje minha estratégia para gerenciar o tempo. Eu não sou expert em tempo. Tô me desafiando diariamente. Já fiz vários cursos de gerenciamento de tempo. Podem procurar aí, tem Christian Barbosa, fala muito o Senhor do Tempo. Christian é fantástico. Procurem ferramentas, procura no YouTube, gerenciamento de tempo. Mas tem duas coisas do tempo que eu acho incrível. Um é escrever. Escreva o que você precisa fazer. Em quanto tempo você tem que fazer aquilo? Coloque por ordem de prioridade.
né, das coisas mais importantes. Às vezes eu tenho uma lista de 10 coisas e tenho 2 que são muito importantes. É melhor fazer só essas 2 do que fazer 8 das menos importantes. Então escolha as mais importantes. No corpo, eu também faço essa lista. Então quando eu estou diante de um paciente, onde ele tem muitas coisas para se resolver, muitas, não adianta a gente querer atacar as 10, não funciona, não dá certo. Então o que eu preciso ir? Nas mais importantes. É aquela que quando a gente resolve aquela, muitas daquelas outras passam a não ser mais problemas. Então, às vezes eu resolvo aquela uma alinha outras coisas e eu passo a ter uma lista de problemas cada vez menores. Na vida também é assim. Então, essa é a estratégia que eu uso para minha vida, da gente priorizar, faz uma lista, um checklist de problemas que eu preciso resolver no dia, coloca ali em ordem de prioridade das coisas que são mais importantes. Às vezes, quando eu resolvo uma coisa, automaticamente outras já vão se ajustando e essa lista que eram de 10 coisas, ela se transforma às vezes em 3, 4 coisas. Se eu vou nas menores, às vezes o problemão continua ali. E aquelas pequenas que pareciam que se resolveram, elas começam a se reproduzir, né? Incrível. O poder de reprodução de problemas pequenos, quando a gente só vai nos pequenos. Então fica apagando incêndio, ali a faíscazinha e esquece do foco do... Então vai na raiz do problema, que normalmente a gente vai ter um resultado bem melhor. Então essa também é minha estratégia. Quando eu penso num plano de tratamento com o paciente, principalmente quando é de integrativo, a gente tem que pensar nesse eixo. Escolha o problema maior ou os maiores, onde eu entendo que aqueles problemas, se eu consigo resolver aqueles, eu já ganho força, dou gás para aquela pessoa para que ela resolva outros problemas. Então a gente vai nessa linha. Então faz um checklist do que precisa fazer. Lembra de se colocar na sua agenda. Precisa estar na agenda. A gente arranja tempo para tudo. A gente arranja tempo para os outros. A gente arranja tempo para esse fofinho aqui, para a rede social, para ver a vida dos outros, para se estressar com quem não depende da gente. Precisa se policiar com relação ao uso dessa ferramenta. Celular não é problema. Celular é só uma ferramenta. O problema é o que nós fazemos com as ferramentas. É uma excelente ferramenta. É graças a essa ferramenta que eu estou aqui conversando com vocês agora. Então, vamos usar melhor essas ferramentas. Então, se a gente usa bem, isso aqui passa a ser poder. Isso aqui tem grande poder, dependendo de como a gente utiliza, tá? Então, faz um checklist. Às vezes, você perde 8, 10 minutos para fazer esse checklist do seu dia. Só que se você não coloca na agenda, por exemplo, de manhã eu tenho o Milagre da Manhã. Isso me ajudou muito a ter disciplina. Então, eu tenho, no intervalo pequeno de tempo, eu consigo fazer muitas coisas. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu não fico, deixa eu ver, tenho que ler, deixa eu escolher aqui o que é que eu vou ler, o que é que eu vou estudar. Não, eu já tenho que saber se eu vou ler um livro que não tem nada a ver com medicina, se eu vou ler artigo científico, eu tenho que saber o que eu vou fazer. E eu só tenho 20 minutos para fazer aquilo. E sento em 20 minutos, eu resolvo aquilo. Eu preciso fazer atividade física, eu só tenho 21 minutos para malhar, então eu já preciso estar com minha roupa separada, o tênis, a meia, tudo separado. Por quê? Se eu tenho que malhar, mas aí eu vou escolher a roupa, aí a roupa tá lavando, a meia não tá no guarda-roupa, onde foi que eu guardei o tênis, já perdi 10 minutos. Aí, pronto, aí 10 minutos, eu gastei 10 procurando a roupa, o tênis, atendi o celular, olhei a mensagem que chegou no WhatsApp, aí não deu mais tempo de malhar, aí deixei de malhar. Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer e quanto tempo eu tenho para resolver aquele problema, eu consigo resolver mais problemas. E vai me sobrando mais tempo. Pronto, então é isso. Isso, só isso aqui, já ajuda muito. Depois, estar presente em cada coisa que você resolveu fazer. Então, quando eu tô aqui estudando, eu tô estudando. Porque quando eu tô estudando e tenho que resolver, botar comida, esquentar água, ver menino, dever de casa, arrumar guarda-roupa, ligar para a empresa, eu não tô estudando. Então, às vezes, para estudar 2 páginas, eu demoro 1 hora, porque não estou focada no estudo. Então, estou estudando, estou com as crianças, é para assistir filme, bora ali assistir o filme. É para sentar no chão para brincar, é para sentar no chão para brincar. Otimiza seu tempo. Porque o que eu estou percebendo? Quando a gente não está presente em cada coisa que a gente faz no nosso dia, de noite, na hora de dormir, a gente também não está presente. Então, um dos grandes problemas do sono, e essa dica que eu quero dar para vocês, de gerenciamento de sono, dormir melhor, dormir mais profundo,
não despertar, conseguir dormir, se eu gerenciei bem meu dia e eu sei que aquele horário é de dormir, eu posso estar presente naquele momento, porque aquele é o momento de eu estar presente no meu sono. E isso melhora muito a qualidade do sono. Se na hora de dormir eu tô aqui toda desorganizada, eu acho que eu tô perdendo tempo para dormir, que eu podia estar fazendo outra coisa. Então eu tô dormindo, mas eu tô pensando que eu devia estar estudando. Eu tô dormindo, mas tô pensando que era para eu ter separado a comida do dia seguinte. Eu tô dormindo, mas eu tô pensando na roupa que eu vou usar. Eu tô dormindo, mas eu tô... Porque eu não tô dormindo. E acorda cansado, isso vai gerando um ciclo. Você imagina que isso não é um dia, gente. Isso é uma vida toda. À medida que eu me organizo e eu coloco o sono ali também no meu checklist, que eu preciso dormir X horas, eu posso estar presente durante o sono. E se eu estou presente durante o meu sono, eu durmo melhor, eu durmo mais profundo, eu desperto menos, aliado àquelas estratégias de ritual de dormir, de desacelerar, de diminuir a iluminação, de gerenciar a água. É tudo junto, não é uma coisa só. Entendam isso, não é uma coisa, é um conjunto de estratégias para que a gente tenha cada vez um nível ótimo. Então, às vezes, a pessoa já melhorou. Pô, doutora Soraya, já melhorei. Cada dia eu recebo depoimentos lindos no consultório. Pessoas que acordavam, não tinham esse grau de ansiedade, elas despertavam só por causa da água. Pronto, resolveu a água, diminui a ingesta de água de noite, fez um treinamentozinho de bexiga, já tá dormindo a noite toda. Às vezes, pessoas que acordavam, gente, praticamente de hora em hora. Uma pessoa que acorda 3 vezes de noite, numa noite de 6, 8 horas, dormiu quanto, pelo amor de Deus? Não dormiu. E volta dormindo, a pessoa já melhora o humor, já consegue ter uma visão mais clara do dia, já muda totalmente o nosso dia, já dá outro grau de energia, aí eu já consigo organizar melhor esse dia, eu já durmo melhor. Ó, saúde gera saúde, doença gera doença. Grave, saúde gera saúde, doença gera doença. Na primeira doença que vocês tiverem na vida, parem, peraí, o que eu posso fazer? Porque se você não resolver aquela doença, pode ter certeza, outras doenças virão. Outras doenças virão. Se você tem uma simples enxaqueca, que você carrega quase como um brinde, não, eu tenho enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. As pessoas botam esse carimbo nela mesmo. Eu tenho enxaqueca, como que eu não tenho nada pra fazer. Eu tenho enxaqueca. Minha mãe tinha enxaqueca. Não sei quem tinha enxaqueca. Minha prima também tem enxaqueca. Você vai carregar enxaqueca a vida toda. Viver à base de analgésico anti-inflamatório, danificando seu rim, aumentando o risco de desenvolver hipertensão, sendo menos produtivo, ficando mal-humorado. É isso mesmo. Não, gente, tem como mudar. Muda. Por que eu tenho enxaqueca? Bora aqui. Por que eu tô fazendo? Dá pra melhorar de outro jeito? É só com remédio? Um remédio, 2 remédios, um remédio mais forte, um lançamento. Não, ó. Tem enxaqueca. Conversa com... Gente, descobri um remédio maravilhoso pra enxaqueca. Esse é tira e queda. Não. Por que eu tenho enxaqueca? Por que eu tenho dor de cabeça com frequência? O que tá acontecendo? O que eu posso fazer pra poder modificar? Pense sempre assim, nós somos responsáveis pela nossa saúde. O problema é que as pessoas não querem se curar. Elas querem ser curadas. Elas querem alguém que faça isso por elas. Ninguém vai fazer nada por vocês, só vocês. Ninguém faz nada pela gente, é a gente que tem que fazer. Então as pessoas podem nos ajudar a ser ferramentas, veículos, né? Para que a gente consiga ter uma visão. Para que a gente descubra um caminho. Mas se a gente não trilha esse caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Não adianta eu querer sair daqui para Camaçari. Ok, já sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Quero chegar em Camaçari. Ó, Soraya, você tem que pegar um transporte, você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir andando, você pode ir assim, você pode ir assado. Tá, ó, se você vai andando, é melhor você comprar um tênis assim, você passa vaselina no pé. Ó, se você vai de carro, você precisa abastecer o carro, tal, evite tal via, nananana. Beleza. Mas se eu não levantar a bunda aqui da cadeira, quem vai chegar em Camaçari? Ninguém. Não vai chegar. Então, a gente só chega onde a gente quer se a gente se movimentar. Se movimente em direção que você quer. Você tá passando por um momento difícil, seu glaucoma é avançado? Enxergue como você quer estar. Como você quer estar.
Se você pretende enxergar bem todas as fases da sua vida, se você já perdeu muito da visão e você quer manter esse restinho de visão, que ainda te dá a liberdade, a autonomia, que você consegue interagir com as pessoas, segura essa visão. Enxerga você daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, enxergando, com visão, e pensa o que eu preciso fazer para estar com minha visão boa daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, quantos anos você acha que tem para viver? O problema é que a gente faz hoje, achando que só vai viver hoje. Aí quando chega o amanhã, eu não gosto do que eu colho. Eu não gosto do resultado, né? Esse lugar para onde eu tô indo, eu não gosto. Então, que direção você tá seguindo? Que direção? Às vezes a gente tá indo em direção a um lugar que eu não quero estar. Cuidado com o lugar para onde vocês estão seguindo. A gente precisa se perguntar isso todos os dias. Todos os dias. Às vezes a gente pega um caminho que a gente acha que é certo e não tá certo. Eu, Soraya, não sou perfeita, tô longe disso, mas essa é a busca da gente, tentar evoluir, tentar melhorar. Às vezes a gente tá num caminho que a gente acredita que tá certo. Mas se eu percebo que eu tô no caminho errado, freia o carro, para esse veículo, pede orientação e tenha coragem de mudar de direção e não continue seguindo esse caminho que você não quer chegar nesse destino. Que destino é esse que você está indo? Você está vendo que está no caminho ruim? Muda, pede ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Muitas pessoas podem te ajudar a encontrar um caminho diferente. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É difícil mudar, às vezes é mais fácil seguir naquele caminho que eu já estava, tô indo, né? Parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Se você tá enxergando que seu destino é um lugar que você não tá afim de estar, muda agora, freia agora e faz uma história diferente. Tá? Então, gerenciar o tempo. Se você percebe que você não gerencia bem o seu tempo, tente gerenciar seu tempo. O que eu percebo na minha alimentação? Então, eu já sei o que eu como que me faz melhor, eu sei o que não me faz bem, mas às vezes, quando eu fico desorganizado, ou seja, eu não gerencio bem o meu tempo, a qualidade já muda. Eu já não consigo preparar tão bem a comida que eu levo para a camaçaria, para meu almoço, né? Aí já vai qualquer coisa, aí eu já dou improvisada, porque não gerenciei bem o meu tempo. Então, gerenciar o tempo faz a gente ter mais saúde, porque as 24 horas são as mesmas para mim e para você, igual. É o que a gente faz nessas 24 horas é que faz diferença. Então, tente distribuir seu tempo, coloque prioridades, não encha coisas, a gente vai colocando um monte de coisa que não vão fazer diferença para nossa vida e vão atrapalhar, vão tirar nossa energia. Então, a mensagem de hoje, se você pretende manter sua visão, né? O tema de hoje é manter a visão, aprenda a gerenciar o seu tempo, as suas 24 horas, essas de hoje, gerencie essa, amanhã é outras 24 horas, depois de amanhã outras 24 horas. E tenha a visão de aonde você quer chegar. Enxergue esse lugar, para que você consiga trilhar no caminho certo. Porque se a gente não enxerga onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho. Então, se a gente consegue ter essa visão, a gente consegue ter mais chances de chegar no nosso objetivo. Então, eu sei onde eu quero chegar, e nesse caminho vão ter pedras, vão ter desvios, e a gente volta, a gente consegue voltar. Mas a gente precisa ter essa visão da onde a gente quer chegar, tá? Obrigada pela companhia, espero ter inspirado vocês nesse sábado, para que cada palavra que eu falo, alguma entre, impacta. Às vezes a gente ouve a mesma coisa de pessoas diferentes, é importante estar reforçando isso dentro da gente, então por isso que eu fico buscando também pessoas diferentes, onde a gente ouve, às vezes a mesma palavra, você ouve, e às vezes tem uma que parece que impacta a gente de uma forma maior. Então, pode ser que eu tenha sido esse veículo hoje. Se eu não fui esse veículo, procurem outras pessoas que falem a mesma coisa, que falem sobre tempo. Procurem hoje sobre tempo, gerenciamento do tempo, otimizar seu tempo, estar mais presente nas coisas que vocês fazem. Procurem outras ferramentas, outras pessoas. Às vezes aqui foi um estalo, mas talvez o que eu falei hoje ainda não te movimente. Mas às vezes você entra no YouTube e ouve
um vídeo de filosofia, poxa, aquilo talvez te impacte, né? Às vezes você ouve uma pregação e aquilo toca seu coração e faz você se movimentar. Às vezes tem alguém que fala e a gente, poxa, é isso. Isso aconteceu recentemente comigo. Deixa eu aproveitar para dar esse agradecimento, pra gente encerrar nossa live e não passar muito dessa 1 hora. Eu tava com a demanda da minha vida pessoal e com um discurso igual, que era a maneira como eu tava enxergando aquele problema. Eu tava enxergando aquele problema e pessoas amigas tentando me dar uma solução e eu tentando achar uma solução. Eu falei, eu tô com esse problema existe. Esse problema é com a visão, né? Porque a gente tem uma visão, eu não consigo ver 360 graus. De repente, uma conversa com as amigas, amiga terapia, super recomendo também, tem que ser amiga, viu? Porque tem gente que não vai te puxar pra cima. Gente, pra puxar pra cima tem que ser amigo. Porque pra puxar pra baixo, né, não precisa. A lei da gravidade já puxa a gente pra baixo. Então, ó, pra subir, pra se elevar, né, estejam perto de pessoas que te elevem, pelo amor de Deus. Pra baixo, não. Ó, pessoas que te elevem. E aí ela me falou só uma frase. Que foi assim. Ela, não são os outros, é você. Eu falei, não, mas... Ela, Soraya, não são os outros, é você. Gente, caiu assim. Eu falei, sou eu. Gente, o problema sou eu. O problema não é X, Y. Eu tava com um problema enorme e tentando achar. Ela, o problema é você. Gente, eu já ouvi isso de várias pessoas. Eu falo isso todos os dias no meu consultório e eu não tinha conseguido ouvir isso pra mim mesma. Gente, se o problema é da gente, a solução tá com a gente. Eu falei, acabou o problema. Se o problema sou eu sou a solução. Então, se o problema é você é a solução do seu problema. Certo? Basta segurar e seguir, arranjar essa ferramenta para poder resolver. Certo? Nós somos a solução.